Olá, seja bem-vindo. Essa é a segunda ministração do pós-encontro. E hoje eu quero falar sobre um tema que é janelas da alma. Janelas da alma. Já pegou a sua agenda, já pegou a sua caneta? Então anote aí, janelas da alma. Mas para falar sobre alma, nós precisamos entender o que é isso. Lá em Gênesis deixa muito claro que Deus ele soprou o espírito e o homem se tornou alma. Então, o que é alma? Somos nós. Nós somos a alma. Há uma alma, o nosso eu interior, tudo que é emoção, tudo que é razão, tudo isso é alma. É o nosso eu interior. É a nossa alma que será julgada. É a nossa alma que será salva ou não será salva. A Bíblia diz que o espírito veio de Deus e torna para Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele veio do pó e ao pó tornará. Agora, a nossa alma não. A nossa alma ela passará por um julgamento, ela será julgada. A nossa alma é o nosso eu, as nossas atitudes, as nossas decisões, tudo está registrado aqui, na nossa mente, no nosso cérebro. O cérebro é a parte física, é a parte do corpo, mas a mente, o entendimento, o conhecimento, tudo isso é alma. O meu eu interior é alma. Então, o que é o espírito? O espírito, essa é a vida de Deus. É a vida que Deus nos deu, a vida de Deus em nós. E o espírito humano, há uma diferença entre ser o espírito humano e o espírito de Deus. O espírito de Deus é o Espírito Santo, é a santidade de Deus habitando em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a santidade de Deus, a presença de Deus habita em nós. Agora, nós temos um espírito, a vida que Deus nos deu. E essa vida que Deus nos deu é o que se relaciona com o Espírito Santo. O espírito do homem é essa conexão e ligação com Deus. Quando nós não conhecemos Jesus e vivemos uma vida de pecado, o nosso espírito, ele não está morto, como muitos dizem. Ele está apenas adormecido. O nosso espírito ele está vivendo conforme uma cultura, conforme os costumes. Ele está vivendo porque nós somos vivos, claro. Porém, vazio, há um vazio. Há um vazio existencial. Por que esse vazio? Porque o nosso espírito clama constantemente pela busca por aquele que é a nossa essência, por aquele que é o nosso genitor, por aquele que é o Abba. Então o nosso espírito sempre clama pelo Abba. Ele sempre deseja se conectar com o Abba novamente. Agora, uma vez que eu não conheço o Abba, uma vez que eu não conheço o Pai, não conheço o Filho Jesus, eu não tenho essa conexão com o Abba, não tenho conexão com Deus. Não tendo conexão com Deus, esse espírito fica perdido. Eu estou perdido. Por isso as pessoas buscam religiões, vivem buscando Deus em várias religiões, buscam desesperadamente. Essa busca é exatamente o espírito clamando pelo Abba. E por isso em Cristo Jesus nós somos eleitos, herdeiros e co-herdeiro com Cristo, recebemos dessa herança, dessa graça e recebemos essa paternidade de Deus. Esse é o nosso espírito. O nosso corpo, claro, obviamente, é tudo que é físico, é palpável, é tudo que são não apenas visível aqui aos nossos olhos, mas internamente também, tudo que é os nossos órgãos, tudo que é físico, tudo que é matéria, isso é o nosso corpo. Porém, o nosso corpo reage a coisas que são geradas no espírito e a coisas que a nossa alma decide. Então, a nossa alma, ela exerce uma influência muito grande no nosso corpo. Eu já vou explicar por quê. A nossa alma, ela exerce essa influência no nosso corpo. A alma, ela tem a liberdade, a autonomia de decidir se eu busco as coisas do espírito ou se eu busco ou eu cedo aos desejos da carne. A nossa carne, ela tem desejos próprios, por exemplo, coisas naturais, por exemplo, comida. É um desejo natural, é uma necessidade da nossa carne. Nós precisamos comer, beber, né, tomar água, isso é essencial.
Há coisas que são essenciais para a nossa carne e a nossa carne anseia e deseja. Mais do que isso, ela também deseja conforto, ela deseja eh, por exemplo, a preguiça é uma coisa que a nossa própria carne ela deseja, ela quer isso, né? Isso está na nossa, por isso que a preguiça é um pecado, né? Então, por quê? Porque são os anseios da carne, os desejos da carne. E a nossa alma, ela tem que ter um zelo e um cuidado, porque é o nosso eu interno. Nós precisamos buscar as coisas do espírito ou as coisas dessa terra, dessa carne. A nossa carne foi criada por Deus com elementos da terra. No nosso corpo físico, há elementos que contém na própria terra. Então é comprovado que Deus criou o homem da terra. Por isso a carne sempre anseia e deseja coisas dessa terra. Já o espírito não vem da terra, mas a vida, o espírito vem de Deus. E o espírito sempre busca e cogita as coisas de Deus. E nós que fomos criados dessa forma, na união do espírito com a carne, nasce um ser humano, surge um ser humano, esse ser humano agora decide entre as coisas da carne e as coisas do espírito. Então cabe a nós decidir. Mas aí entra a alma. Então o que é a nossa alma? São as nossas vontades, nossas emoções, tudo que o homem é, né? A sua personalidade, o seu ego, os pensamentos, os sentimentos, as decisões são tomadas por meio da alma. Está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma eu tenho a consciência de mim mesmo, né? A alma é a mente, é o intelecto, o pensamento, o raciocínio, a memória, as vontades, instrumento, a vontade é o instrumento para tomar decisão, poder para escolher, perdão. Emoções, instrumentos para expressar nossos sentimentos, gosto, simpatia, alegria, tristeza, amor, ódio, as emoções e os nossos sentimentos. Isso é a nossa alma, é o nosso eu interior. Agora, como a nossa alma ela exerce essa influência no nosso corpo? Porque é a questão hormonal, por exemplo. Quando você sente algo, você, de certa forma, faz com que o seu corpo libere hormônios. Hormônios é a parte natural, é a parte física, é a parte material, digamos assim, é a parte química, imaterial e química da carne. Então, quando nós sentimos algo, naturalmente e instantaneamente é liberado um hormônio. Isso é essa união da alma com a carne. E nós precisamos cuidar. Por quê? Porque isso pode ser bom? Claro que pode. Você pode ter momentos de alegria, sentir a alegria, desfrutar da alegria com pessoas, sorrir, ficar alegre, hormônios vão ser liberados e você passar um tempo maravilhoso e isso vai fazer bem para você. Por outro lado, existem sentimentos que também vão instantaneamente ou momentaneamente te fazer um bem, mas que vão trazer um problema, uma desgraça, uma consequência terrível na sua vida, que é o caso do pecado, porque o pecado ele é prazeroso. Todo o pecado é gostoso, todo o pecado é bom, todo o pecado é prazeroso. E quando você está pecando, é essa união da alma com a carne, quando a alma cede às coisas da carne, isso libera muitas vezes hormônios que vão produzir alegria, produzir prazer. E esses hormônios eles estão a serviço dos teus desejos, sentimentos e da tua carne. Então eles trabalham para isso, eles fazem isso, é a função, Deus nos fez assim. Então não há nada de errado nisso. O problema é que a raiz do pecado que foi colocado na sua alma e o inimigo gera isso, essa raiz do pecado que está aí, o que acontece? Ela vai sempre cogitar das coisas da carne, sempre buscar os prazeres da carne. E o pecado é prazeroso, só que o pecado é prazeroso momentaneamente. O problema não é o prazer que o pecado gera, o problema é a consequência que vem depois.
A consequência do pecado é desastrosa. Talvez você até aqui sofreu, apanhou na vida, sofreu muito, passou por muitas lutas. E você deve estar pensando, mas o que aconteceu? Pare para analisar. Muitos, a grande maioria dos seus sofrimentos, das suas dores, foram causados pelo pecado. O pecado te levou a sofrer muitas coisas que você sofreu. Claro, existe a consequência, os fatos da vida que é respeitado, né? E isso há um propósito em Deus que só Deus vai saber e você talvez. Agora, existe coisas que você mesmo buscou por anseio e desejo da sua alma. E esses anseios e desejos da sua alma, por busca de algo que trazia um sentimento de satisfação, de prazer, você acabou buscando isso e momentaneamente foi bom, mas depois vieram as consequências. É por isso que agora você está conectado no Espírito. Agora você não está mais sozinho. O que acontece? Sempre quando vier uma proposta, você precisa o quê? Conferir com Deus, conferir no Espírito. Agora você tem essa conexão, porque agora o teu Espírito, aí coladinho com o teu Espírito está o Espírito Santo. Agora você não está mais vazio, buscando qualquer coisa. Agora o Espírito de Deus está aí contigo. Uma vez que o Espírito Santo está junto com você, agora você tem um ajudador, um auxiliador, aquele que vai te ajudar, que vai cooperar contigo, que vai trabalhar com você, para que você não ceda. É ele quem te convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence. E agora ele está aí com você. Então o que vai acontecer? Sempre que você tomar uma decisão, é necessário que você consulte o Espírito Santo. Agora preste atenção. Lembra do tema dessa aula? O tema qual é? Janelas da alma. Agora preste atenção nisso. Existem janelas. A gente chama de janelas, na verdade. Existem portas para a sua alma que pode te influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E eu quero falar sobre isso. Na verdade, existe mais, mas eu quero falar aqui sobre, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6 áreas. Isso, quero falar sobre 6 áreas, as mais conhecidas, que são janelas para a sua alma e que se você não cuidar, você pode estar cedendo ao pecado e muitas vezes sem saber. Vamos lá? Quais são as janelas da alma? Existem os 5 sentidos, mas eu quero falar de 6. Vamos lá, número 1, mãos. Mas antes disso, antes de falar dessa janela, eu quero ler um versículo para dar base nisso que eu estou falando, que é Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Observe sobre aquilo que eu acabei de falar. Sobre os 5 sentidos, eu vou falar de 6 aqui. Observe como esse versículo fala sobre esses sentidos. Preste atenção. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Olha como Deus é perfeito. Olha como a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 diz: Meu filho, atente para as minhas palavras, incline o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guardai-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. Observe. Guarda o teu coração com toda a tua diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos, olhos aqui novamente, que os teus olhos olhem para frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Observe que aqui o autor de Provérbios, aqui Salomão, ele já usado por Deus, ele já cita alguns desses que futuramente iriam ser chamados de sexto sentido, de 5 sentidos e até sexto sentido. Vamos lá? Olha só. Primeiro, como eu tinha mencionado antes, mãos. A mãos, nós falamos do quê? De tato. A mão é a parte física, mas o que você toca e sente, isso gera algo na sua alma. Salmos capítulo 28, versículo 4, diz assim:
Retribuí-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhe conforme o que fizeram as suas mãos. Retribuí-lhes o que eles merecem. Então, ou seja, há obras que são feitas pelas mãos e que nós seremos julgados por essas obras. Eu não estou falando de um julgamento futuro, de um julgamento eterno, de um julgamento se você vai para o céu ou para o inferno, não é isso. Também isso, mas não é isso que eu me refiro. Eu falo que você precisa cuidar aonde colocar as suas mãos, aonde ter esse tato. Por quê? Porque você pode sofrer consequências terríveis. Porque o tato, a mão, pode sim abrir, preceder pecados na sua vida. Nesse relato do salmista está dizendo que Deus retribui segundo o que tem feito as tuas mãos. Então, no Salmo 24, vemos o salmista perguntar e responder: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Olha só que coisa tremenda. Isso nos faz refletir, pois onde estamos colocando as nossas mãos? Pois das mãos temos o tato, e o tato é a maneira de sentir. De fato, aqui que fazemos precisa estar aprovado por Deus. Então preste atenção. Eu te pergunto, aonde tem estado as suas mãos? No celular? Tem encostado em um outro corpo que não te pertence? Tem tocado em coisas, em drogas, em coisas que não era para tocar? Tem empurrado coisas que não devia? Tem puxado coisas que não era para você? O que a sua mão tem feito? Tem manipulado? Você tem tomado atitudes com a sua mão que te levam a pecar? Observe quando um casal de namorados, quando se abraça, as mãos em volta dos ombros, aquilo libera hormônios de prazer. O carinho é feito, na maioria das vezes, com as mãos. Esse toque no cabelo, isso foi Deus que nos fez assim. E isso é para alegria, para nossa alegria, para o nosso prazer. E glória a Deus que temos isso. Agora, isso é feito para o casamento. Isso é feito para o relacionamento de marido e esposa, para o casal. E aí, quando uns jovens utilizam da sua mão, e aqui você sabe do que eu quero dizer, utilizam das suas mãos para o prazer pessoal e individual, ele não está fazendo com propósito, ele está fazendo para satisfazer a sua carne. Quando você está casado, você faz com propósito. Agora, quando você está namorando, é apenas para satisfazer o seu desejo individual e pessoal. Então, ou seja, isso é abominável diante de Deus. Isso é satisfazer os desejos carnais e não está alinhado com as coisas dos céus, as coisas de Deus. Então, é necessário que haja o convencimento, o arrependimento, é necessário que haja uma conversão, uma mudança de mente. Você precisa saber aonde você coloca as suas mãos. Ter o zelo, ter o cuidado. Não quer dizer que se aconteceu algo errado, nós em Cristo Jesus, Ele é o nosso advogado, você pode ir buscar o perdão, reconhecendo o erro e recomeçar a sua história, claro. Porém, a sequência dessa prática pode te levar para um caminho sem volta. Vamos lá? Segunda janela da alma, os ouvidos. A audição. Jeremias 38, versículo 20 diz: ouve, peço-te, anote aí, Jeremias 38, 20. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e poupar-se-á a tua vida. Deus está dizendo, Jeremias,
através de Jeremias, dizendo: ouve, ouve a voz do Senhor. Eu te peço isso, ouve. Se você ouvir a voz do Senhor, isso vai poupar a sua vida. Então, os teus ouvidos precisam estar inclinados para as coisas de Deus. Quando nós damos ouvido à voz do Senhor, sempre iremos ter sucesso, né? Hoje em dia, eu sei que a palavra sucesso está relacionada à riqueza, mas não significa isso. Volto a dizer, como eu falei na última ministração, né, na primeira ministração do pós-encontro, o sucesso, a riqueza, a prosperidade, elas estão ligadas uma na outra, mas não significam a mesma coisa. Então, o sucesso aqui é a prosperidade em Deus, é uma vida em equilíbrio. Mas se o que tem entrado pelos seus ouvidos é mundano, profano e contaminado, com certeza a sua alma irá em breve desejar pelas coisas do mundo. Em breve. O que entra nos nossos ouvidos acaba por fazer morada em nosso coração. O que ouvimos acaba gerando sentimentos. E aí, claro, não tem como falar de ouvidos, né, de audição, sem falar em música. Você é reflexo da música que você ouve. Você é reflexo daquilo que você ouve. Então não adianta, se você quer caminhar com Deus e quer ser firme no Senhor, você precisa ouvir músicas, canções que vão falar dele. Porque uma vez que eu caminho com o Senhor e ouço canções que falam de outras coisas, que não são a palavra de Deus, que não vem de Deus, o que vai acontecer é o seguinte: num determinado tempo você vai esfriando. Por quê? Lembra quando eu falei aqui sobre alma, corpo e espírito? O espírito clama intimidade e relacionamento com ele. Mas a alma ela começa a buscar os prazeres da carne. E ouvir uma música legal aí, uma música que não fala de Deus, mas ela é legal, ela é dançante, ela é animada, aquilo vai gerar prazer e vai ser legal. Mas uma música... mas então é pecado ouvir uma música secular que não seja gospel? É pecado? Não. Não necessariamente. Você pode ouvir uma canção bonita, que fale coisas boas e que tenha um ritmo legal, ok. Mas quando você começa a ouvir muito aquela canção, ela vai abrir um precedente para ouvir outras. E aí você vai ouvindo outra, e vai ouvindo outra, e vai ouvindo outra. Quando você menos perceber, você já está ouvindo uma playlist de várias canções que não são adequadas e que vão contaminar sua alma. Então, e tudo que a gente ouve gera em nós um sentimento e gera em nós a fé. A fé, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo que você ouve na palavra de Deus vai gerando fé. Agora, se você ouve outras coisas também, você pode ouvir músicas que vão te desanimar, você pode ouvir músicas que vão te levar à depressão, você pode ouvir músicas que vão gerar em você um sentimento de traição, de adultério, músicas que vão gerar um sentimento negativo e você pode começar a ter ciúmes do seu casamento, ter ciúmes dos seus filhos, ciúme da sua esposa, do seu marido, e isso pode até te conduzir a um adultério, de tanto que de você falar, olha, você está me traindo, de repente você está trazendo o mal para dentro de casa, e o teu cônjuge, o teu marido, a tua esposa acaba te traindo, e você pensando, olha, tá vendo, eu já sabia. Não, não é você já sabia. É porque você vive ouvindo músicas de traição. Você vive num ambiente de traição. O ciúme gera em você esse ambiente no seu lar, um ambiente de traição. Então você vive esse ambiente. E uma vez vivendo esse ambiente, aí você vai na igreja, você vai no encontro, você vai buscando as coisas de Deus e de repente aconteceu uma traição em casa. Aí você pensa assim, poxa, mas onde é que estava Deus que não me ajudou? Deus está aqui, falando com você, dizendo para você, pare de ouvir essas músicas. Deus está aqui.
Basta você abrir o teu coração e entender que isso é real. Isso é a palavra de Deus ao seu coração. É Deus ministrando na sua vida, dizendo: olha, você vai se tornar aquilo que você ouve. Você vai se tornar isso. Então, se você quer se tornar uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, busque ouvir coisas que vão edificar a sua vida em Deus. Ok? Vamos lá. O que você está ouvindo? Músicas contaminadas por ideologia, sentimentos negativos, rebeldia, conversas. Com quem você tem conversado? Conversas obscenas, fofocas. Sabe aquelas rodas de piada que vão falando de pornografia, vão falando. De repente, na conversa, você não tem nada com pornografia, mas na conversa, agora que você veio do encontro mesmo, você está uma benção. De repente, você começa a conversar com seus amigos e vem uma piadinha aqui, outra piadinha ali, eles te colocam num grupo de amigos e lá começa a vir fotos de nudez, lá começa a vir fotos, começa a vir piadas, começa a vir palavreados e começa a vir... E isso o que acontece? Essa roda de amigos, aonde vem conversas obscenas, com fofoca, murmuração, se você andar com gente que só reclama, você vai se tornar alguém que vai ser um murmurador, alguém que vai ficar vivendo reclamando. Dissensões, porfias, tudo isso estão relacionados àquilo que você ouve, ao convívio, essas conversas. Mesmo não estando participando ativamente, o ato simples de ouvir contamina o nosso ser. Então tem gente que fica ali, diz assim, não, eu não participo das coisas do mundo, mas fica ouvindo coisas do mundo. Eu não participo das coisas ali aquilo lá, naquela roda de pessoas de boteco, de bares. Não, eu não participo daquele grupo, mas fica ouvindo coisas, às vezes vendo eu já vou falar sobre vista, claro, você já deve ter percebido, mas às vezes você vê coisas no celular, na internet, nas redes sociais e também está ouvindo. Isso também está contaminando o seu coração. Vamos lá? Terceira janela da alma, a boca. A boca. A boca. Aí aqui entra duas áreas sobre a boca. Primeiro é palavras. Já vou falar sobre palavras. Mas também tem uma outra que às vezes a gente não percebe, que é o paladar. A boca, ela serve tanto para falar, né, como também para ingerir alimentos. E aí o que acontece? Você sabia que o alimento ele gera prazer? Ele traz prazer. Não é só aquele prazer de estar satisfeito, é uma coisa boa porque comeu uma coisa gostosa. Isso pode se tornar viciante. Por exemplo, açúcar. Açúcar tem o mesmo efeito de drogas. Se torna viciante. Tem gente viciada em açúcar. Tem gente viciada em refrigerante. Talvez você está achando isso pesado o que eu estou falando, mas é a realidade. O que acontece? O que você tem ingerido? O que você está comendo? Tem pessoas que por causa de crises de ansiedade, ou seja, crise de ansiedade é um problema na alma. Algo que precisa ser tratado. Mas por causa da ansiedade começa a comer igual um louco. E aí devora toda a comida na geladeira. E de repente, em poucos meses ou anos, se torna uma pessoa obesa. Tem muitas pessoas que estão obesas por causa de um distúrbio hormonal causado por um distúrbio na alma, no sentimento, nas emoções, e que precisa ser tratada, precisa ser curada. Você passou por um encontro onde você teve uma revelação do que é uma cura interior. Aí você pode dizer assim, mas isso foi lá no encontro, foi bom, mas eu ainda continuo com esse desejo insaciável de comer e comer e comer. Então comece a se cuidar, comece a fazer jejum, comece a controlar essa ansiedade, esse desejo, porque aí algumas pessoas se prendem a uma passagem onde Jesus diz assim, que o pecado não é o que entra pela boca, o mal não é o que entra pela boca, mas sim é o que sai da boca. Aí tem gente que usa essa passagem para dizer, olha, Jesus disse que não é pecado, o mal não entra pela boca, o mal só sai. Então, se eu cuidar com o que eu falo, eu posso comer o que eu quiser.
porque Jesus falou que não tem problema, ele estava falando ali sobre comida, então não tem problema, eu posso comer o que eu quero. Amados, preste atenção, será que Jesus, sendo o Filho de Deus, Deus onipotente, onisciente, dono de toda a ciência, será que Deus iria falar isso para nós mesmos? Será que Deus, seja coerente aí com a sua fala, com o seu entendimento, será que se Deus aparecesse agora na sua frente, ele ia dizer, não, não, está liberado, pode comer tudo? Será que Deus iria falar isso? Seja coerente comigo aqui. Preste atenção. Será que pode? Amados, isso é comprovado, é ciência, é fato. Se você comer gordura demais, vai aumentar o colesterol, triglicerídeo, as veias vão fechar, vão trancar, você vai morrer cedo de infarto. E aí não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que mandou você comer. Então, cuidado com o que entra pela sua boca, sim. Quando Jesus estava falando isso, ele estava dizendo, olha, o mal, ele não entra, ele estava falando de ações do próprio inimigo, do próprio mal. Ele está dizendo, olha, o diabo ele não vai entrar por aquilo que você come. O diabo ele não vai entrar na sua vida pelo que você come. Mas o diabo ele pode agir na sua vida por aquilo que você fala. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Claro que Jesus sabia. Jesus é o médico dos médicos. Ele sabe, ele conhece a biologia como ninguém. Ele conhece a ciência como ninguém. Ele conhece o corpo humano como ninguém. Você acha que Jesus não sabia que a deficiência de algumas vitaminas pode te prejudicar? Você acha que Jesus não sabia que você precisa cuidar com os carboidratos, cuidar com açúcar? Tu acha que Jesus não sabia disso? É claro que Jesus sabia. Então tenha o bom senso. Cuidado com o que você ingere, sim. Cuidado com o que você come, sim. Cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo físico. Eu sei que alguns anos atrás, pastores pregavam tudo ao contrário do que eu estou falando agora. Eu sei, se você é um cristão, já se converteu há muitos anos, você ouviu pregações lá atrás, contrário ao que eu estou falando, mas isso hoje há uma clareza maior. Nós entendemos que muitos dos nossos problemas físicos, problemas no sangue, problemas de diabetes, tantos problemas são causados pela área emocional, até mesmo em casos de câncer. Isso você abrindo a internet aí, pesquisando, você vai saber isso. Isso está no nosso acesso, está na palma das nossas mãos. Nós podemos acessar essas informações agora. Então, cuidado com o que você come, sim. Mude o seu paladar, mude o seu cardápio, tenha zelo para que você não venha adoecer e às vezes botar a culpa em Deus, para que você não venha morrer cedo e achar que era para morrer mesmo, que foi coisas do destino. Não, você pode controlar a sua saúde, aí você tem o domínio sobre isso. Então, cuidado com o que você come. Agora vamos falar sobre palavra. Agora sim, é cuidar com o que sai da sua boca. Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. E aqui vem a fala, a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que amam comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Ele está dizendo assim, olha, tanto a morte como a vida está no poder das palavras. Quando você ama o conhecimento das palavras e é prudente nas palavras, você vai ter uma recompensa, você vai comer dos seus frutos. Então, cuidado com o que você fala. Você pode falar palavras ruins, negativas e destruir a sua vida. Trazer morte para você mesmo. Você pode trazer morte para sua casa. Vigia nas palavras que você pronuncia. Palavras torpes, palavrão. Agora você tem uma nova vida em Cristo. Você não fala mais palavrões, né? Falar besteiras, fazer fofoca, mentira, aquelas piadas sujas e etc.
Podemos falar muitas coisas aqui de coisas que você falava há um tempo atrás e que agora você não fala mais. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Mateus capítulo 12, versículo 34 diz, o próprio Jesus falando, ele exortando, dizendo: raça de víbora, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, se você estiver cheio de Deus, você acaba falando coisas boas, coisas corretas. Claro que ser cheio de Deus também significa ser cheio da justiça. Há momentos que você tem que levantar a sua voz para algo justo. E às vezes isso soa como alguém que está agressivo. Não, não seja agressivo. Não critique, não fale palavrões. Mas se for necessário levantar a sua voz para estabelecer a justiça, fale, vai, não seja omisso. Ah, não, agora eu fui no encontro, agora o pastor lá do encontro falou que eu tenho que ficar calado diante das coisas. Se alguém me ofender, eu tenho que baixar a cabeça. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Né? Quando fala lá que Jesus disse, se alguém bater na sua face, vire a outra face para bater, o significado não é bem esse. Né? Então, ou seja, para estabelecer a justiça e o reino de Deus, às vezes é necessário uma palavra dura, uma palavra forte, porém isso não é pecado, desde que esteja alinhado com a palavra de Deus. Por isso busque o conhecimento bíblico e controle a sua língua. A sua boca é uma janela para a sua alma. E se sua janela estiver suja, sua alma estará contaminada também. Lembre-se, sua língua pode dar vida e também pode matar. O que sai da sua boca edifica alguém ou está matando alguém? Cuidado, a sua boca, sem dúvida, é uma janela aí na sua alma, é uma porta, uma janela na sua alma. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim, Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13, a partir do versículo 10, eu estou lendo do 10, o 11, o 12 e por último agora o 13 e o 14. Romanos 3, olha só o que diz o versículo 13 e o 14. A garganta deles é sepulcro aberto. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem enganos. Veneno de víbora está nos seus lábios. O veneno de uma cobra, de uma serpente, está no lábio. Versículo 14. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Preste atenção. Aqui está falando de uma boca de um povo que não tem conserto, que não há uma pessoa boa ali, que não há uma pessoa, não há um justo. Aonde não há justiça de Deus, aonde o Espírito Santo não está, não tem justo. Então, cuidado, não anda com essas pessoas aonde a garganta é um sepulcro aberto, aonde só fala coisas podres, coisas que fedem, coisas sujas, coisas imundas. A língua é só de engano, veneno de víbora em seus lábios. Preste atenção, muitas coisas que você sofreu está relacionado a amigos e amigas, muitas vezes, que fizeram fofoca. Olha só, talvez você está me assistindo e você passou por isso há poucos dias. Alguém fez uma fofoca, criou uma calúnia e você sofreu as consequências. Vale a pena andar no meio de pessoas que andam assim de impuros lábios? Não. Tampouco você tem que ser assim. Então cuidado com o que você fala. E cuidado com as pessoas que falam coisas erradas também. Cuidado com o que você fala.
Ok? Vamos lá, vamos para o quarto. Agora vai te surpreender, porque eu quero falar do olfato. Isso mesmo, do cheiro. E aí você diz assim, mas o cheiro também? O que isso tem a ver com a minha alma? Tem muito a ver. Porque isso, o cheiro, o olfato, o cheiro ele cria memórias que são chamadas de memórias olfativas. Exatamente, memórias que é criada por um olfato, pelo olfato. Então, a memória que é criada pelo cheiro. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Cheiro do conhecimento. Parece um termo qualquer, mas não. Nós percebendo ou não, somos afetados pelos aromas. Cheiro que remete a segurança, conforto, excitamento, são condições da parte animal em nós, a parte carnal. Sentiremos repulsa ou atração por lugares e pessoas. Olha como está relacionado. Se você chega num ambiente e o cheiro é gostoso, você diz, poxa, que lugar agradável. Você chega num ambiente que o cheiro é ruim, você diz, mas que lugar, não, eu não estou me sentindo bem aqui, vou embora. Olha como isso afeta diretamente o seu sentimento, as suas emoções. De acordo com as nossas referências olfativas, que tem relação com a genética também, também com o meio cultura, o meio cultural, com as experiências que geram conclusões olfativas emocionais. Esse sentimento, né, gerado, ele cria repulsa ou atração. Então, como isso é importante? Você sabia que a indústria de perfumaria, ela busca os aromas, o cheiro, na substância, em flores ou em qualquer em essência, na matéria-prima da natureza, ela busca essa origem dessa essência para determinadas funções que o perfume vai exercer. Você sabia que tem perfumes que são vendidos que é exatamente para atrair o cheiro, né, de homens? Ou seja, tem perfumes que mulheres colocam, e homens também, mulheres colocam para atrair homens. Tem homens que são atraídos pelo perfume da mulher. Então, até mesmo o perfume, às vezes você pode estar em um ambiente coletivo, onde tem várias pessoas, e de repente você está ali conversando numa roda de amigos, um ambiente, talvez, sei lá, vamos imaginar aqui um ambiente empresarial, e você está ali conversando sobre negócios, e de repente as pessoas passando, talvez aqui nas suas costas, e de repente as pessoas vêm, bate, é normal acontecer num ambiente público, todo mundo reunido, de repente alguém passa e um perfume, você sente, para e olha. E você vai ver ali uma mulher passando. O que acontece? Aquele perfume age no teu inconsciente. É inconsciente isso. Não é que você quis olhar para uma mulher, mas o perfume te atraiu. O perfume te puxou. Isso é química. Isso não é espiritual. Tem gente que endemoniza. Ah, mas isso é o demônio que estava no corpo daquela mulher. Ou o demônio que estava no homem. Não, isso não é espiritual, isso é químico. Só que claro que o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo da igreja, esse inimigo, sabendo dessas coisas, ele usa isso contra a igreja de Cristo. Então, sabendo que isso é um fato, isso é fato. Eu não estou falando algo para vocês de um fato ilusório, criando uma mensagem espiritual, espiritualizando as coisas. Não, isso é fato. O cheiro pode influenciar a sua vida, pode mudar aí o teu gosto, pode mudar aí as tuas atitudes.
Se você for para uma entrevista de emprego com um perfume ruim, você pode perder o emprego. Se você for para um encontro com um perfume ruim, você pode ter uma decepção, você pode ser rejeitado por alguém. Ou seja, o perfume pode mudar inconscientemente a decisão de alguém. Então, o cheiro, cuidado. Quando você passa numa churrascaria, você sente o cheiro, aquilo cria uma imagem na sua mente. Quando você passa em um lugar onde tem um cheiro doce e aquilo, você está com fome, e aí você já remete a uma comida, um doce, a algo que você gosta, a fome aumenta. Aí você pensa, meu, estou com muita fome, mas não é que é muita fome. Você não estava com fome há poucos minutos atrás, mas bastou sentir o cheiro. Bastou sentir o cheiro e de repente a fome aumentou rápido, em questões de minutos, segundo, você começou a sentir uma fome louca. Por quê? Porque você sentiu o cheiro. O cheiro ele pode ter o poder de repulsa ou tem o poder de atração. Vamos lá? Nós somos conduzidos pelas emoções que o cheiro despertam. Então, cuidado. Cuidado, porque às vezes você está em um ambiente, mude o ambiente da sua casa. Mude. Existem cheiros que remetem a coisas eróticas. Então, às vezes, você está num ambiente de erotismo, quadros eróticos, perfumes eróticos que envolve o erotismo. Perfumes que envolvem erotismo. Esposas muitas vezes colocam perfumes eróticos. Isso seduz o marido, isso é bom de certa forma, porque ela também está atraindo o marido para ela e esse era o propósito. Mas o perfume também pode despertar no marido um outro tipo de erotização. Cuidado! Cuidado com ambientes eróticos. Às vezes você está num ambiente de cheiros eróticos e que isso pode te levar a uma pornografia, a busca por imagens, a busca pela pornografia. Cuidado, às vezes de forma sutil, sem perceber. Quem é que vai imaginar que um cheiro pode despertar em mim uma sensação, uma atração, um desejo? Mas isso é fato. Isso é química. Então vamos lá, cuidado com o que você anda cheirando. Cuidado com o olfato. Vamos lá? Em quinto lugar, e você já estava esperando essa visão, os nossos olhos, a quinta janela da alma, os olhos. Cuidado com os nossos olhos. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Evangelho de Lucas 11, 34. A luz do corpo é o olho. Olha que coisa maravilhosa. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Os olhos são também as janelas da alma, mas também são a vitrine do coração. Quando você vai visitar uma loja, você vê a vitrine, lá dentro você vê algo precioso que está guardado por um vidro. Na verdade, os nossos olhos são esse vidro que guarda o nosso coração. Se algo violar esse vidro, você tem acesso às coisas que estão lá dentro. Então, cuidado com o que viola, cuidado com o que entra por esse vidro, por essa porta, por essa vitrine. Cuidado com isso. Devemos ter o máximo de cuidado porque o mundo de hoje está oferecendo um verdadeiro banquete aos nossos olhos. Mas, em contrapartida, a palavra de Deus nos adverte a termos cuidado com a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Muitas coisas que proporcionam prazer aos olhos podem trazer a morte para a nossa vida espiritual. Devemos ter cuidado e atentarmos pelo que diz o salmista, Salmo 101, versículo 3.
Salmo 101, versículo 3. Não colocareis coisas más diante dos meus olhos. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Isso é algo que você precisa cuidar. Cuidado com o que você está vendo. Você acabou de vir do encontro. E aí você já vai fazer o quê? A primeira coisa que você vai fazer, talvez entrar nas redes sociais, entrar na TV, ver filmes inadequados, ver vídeos nas redes sociais de coisas inadequadas. Você vai procurar na internet, ver situações de morte, de traição, ver aquelas fofocas, ler notícias, e você vai vendo aquilo, isso vai gerando um sentimento ruim, negativo. E você vai vendo imagens negativas, videozinhos, aí você pensa, mas um videozinho de um meme na internet, algo legal, uma piadinha aí nos vídeos de internet, e você vai ver os vídeos, mas sabe o que vai acontecendo? Aquilo vai minando no seu coração a fé. Isso vai minando no seu coração a fé. Entenda que os seus olhos tem algo poderoso nos seus olhos. Quando você visualiza algo, gera na sua mente, gera em você um sentimento e gera uma imagem na sua mente. A sua mente, o seu corpo vai trabalhar para que aquela imagem seja real na sua vida. Então, quando você visualiza algo por meio da fé, você consegue atrair. É aquilo que muitas vezes é chamado de lei da atração. A Bíblia chama isso de fé. Aquilo que eu desejo, anseio, creio, visualizo, há o poder na visualização. Há um poder naquilo que a gente olha. Então, quando você visualiza algo que você deseja muito, luta, trabalha, esforça por aquilo, isso gera em você fé. Isso te dá força. De repente, as portas vão se abrindo e aquilo que você achava que era impossível começa a aparecer para você. Da mesma forma, as coisas más. Se você começar a ver coisas más, em pouco tempo isso vai começar a ser atraído para você. Você vai começar a puxar isso por meio da atração. Se você começar a ver filmes ou vídeos, ou até mesmo presenciar coisas ruins, de repente aquilo vai gerar em você medo. E o medo também atrai coisas ruins. É a lei da atração. O medo vai atrair coisas ruins. Então, se você começar a ver coisas negativas, aquilo de certa forma, a seu tempo, não estou dizendo que você vai ver uma cena, você vai estar passando na rua e ver um acidente de trânsito. Não é porque você está vendo o acidente que agora vai acontecer um acidente na sua vida. Não, não é isso. Mas se você constantemente ver coisas ruins, isso de certa forma o mundo espiritual vai trabalhar por meio da fé, por meio de crença, por meio de convívio. Se você não limpar a sua mente, você vai estar vivendo, você vai entrar nessa frequência, você vai entrar nesse nível espiritual. E de repente, quando você menos imaginar, essas coisas estão começando a acontecer com você. Aquilo, a palavra diz no livro de Jó, ele disse assim, aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu não queria que acontecesse acabou acontecendo. Por quê? Porque eu tive medo. E o medo acabou atraindo isso para mim. Então, cuidado com o que você vê. Os olhos vão gerar sentimentos, atração sexual, a atração por comida, atração, tudo está relacionado àquilo que você vê. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, claro, é um conjunto de coisas, né? Mas o que você vê afeta diretamente, porque a partir do momento que você vê, é algo instantâneo. Na hora, cria-se uma imagem na sua mente. Diferente do olfato. O olfato, às vezes, você sente o cheiro e pensa assim, que cheiro bom, esse cheiro eu me lembro de alguma coisa, o que que é? E você acaba, eu não estou lembrando agora. Então, às vezes, a tua mente, ela demora a processar. Agora, quando você vê, não, você está vendo algo. Quando você visualiza algo, na hora, instantaneamente, a sua mente, ela já criou a imagem, ela já sabe definir o que é aquilo. E aquilo pode remeter a algumas coisas. O olfato,
Às vezes você lembra de um cheiro e aquilo te remete às coisas lá da casa da sua avó, da casa do seu pai, quando você era criança. E aquilo às vezes é até bom, traz uma memória boa, que legal. Agora, às vezes demora a processar. Os olhos é rápido, é instantâneo. Então, cuidado com os olhos, cuidado com o que você vê. E por último, então, a sexta janela da alma são os pés. Os pés, é isso mesmo, o caminho, o lugar que você frequenta. Os pés é onde vai te conduzir, te levar para alguns lugares. Cuidado onde você bota os pés. Romanos capítulo 3, versículo 15 diz: são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, versículo 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Aqui fala de pés, né? Que os pés vão em busca do pecado sempre. Ou seja, não é o pé, claro, literalmente. Aqui não está falando de forma literal, óbvio, né? Você é maduro e inteligente para isso, para entender isso. Mas é a alma, né? A nossa alma deseja, anseia e conduz. E os nossos pés é uma consequência, a mesma coisa como o tato. Lembra que eu falei lá no início, a mão, o tato? O tato, ele não é que a mão se moveu sozinha, é óbvio. O pé também não vai se mover sozinho. Só que uma vez que a mão toca em alguma coisa que te dá prazer, ou toca no pecado, que aquilo alimenta algo no teu coração, você vai atrair aquilo para você. Você vai pecar. O pé é a mesma coisa. Então, cuidado aonde você tem colocado os teus pés. Mateus 18:8 diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e seres lançado no fogo eterno. Também aqui esse versículo não fala de forma literal, não quer dizer que se você pecou com as mãos, tocou em coisa que não devia, agora então para não pecar de novo tem que cortar a minha mão. Não fala de forma literal. Aqui a Bíblia está nos ensinando que melhor era entrar no céu manco do que, até porque nós não vamos entrar no céu manco, não vamos entrar no céu aleijado, a Bíblia deixa claro que nós vamos ter um corpo transformado. Então, por isso que essa passagem ela não é literal. Aqui é uma figura de linguagem, né? Aqui é uma figura de linguagem. Aqui não está mandando, Jesus não está mandando cortar a mão. Jesus não está mandando arrancar o olho. Tem uma passagem que fala arranca o teu olho. Não é para arrancar o olho. Aqui é uma figura de linguagem dizendo, aí ele diz, ele explica, melhor entrar na vida eterna manco e aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, tendo os dois pés e ir para o inferno. É uma figura de linguagem dizendo, olha, de que adianta você ter mão, usufruir de todos os prazeres que ela produz, do que tenta ter pé e usufruir de todos os prazeres que ele te produz, e de repente não ter uma vida com Deus e depois perder a sua salvação ou perder a comunhão e a intimidade com Deus. Melhor que não tivesse, é mais ou menos isso, mas é uma figura de linguagem, falando exatamente da importância de se policiar, de vigiar. Então, os nossos pés, de forma simbólica, eles representam os caminhos que temos que andar e a direção a direção que temos levado e conduzido a nossa vida, e também sobre quais os lugares que temos que frequentar. Afinal, precisamos caminhar sempre em lugares cujo Deus nos há de enviar. Então, cuidado os lugares que você pisa, cuidado com os lugares aonde você vai. Cuidado com os lugares, né? Cuidado com os lugares. Cuidado, Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Então, no livro de Efésios fala dos pés como aquele que vai conduzir o evangelho a alguém. Então use os teus pés para levar, para ir até lugares onde Deus vai te levar, vai te abençoar, vai te ajudar. Leve, seja que os teus pés sejam instrumento de Deus para te conduzir, te levar a lugares de bênção. Cuidado, cuidado, não vai
sair em lugares aonde vai te levar para o pecado, onde você sabe que se você colocar os pés lá, você vai acabar caindo, ok? Lembra lá da ministração do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 22, quando o filho voltou, o que o pai fez? Cobriu ele, colocou um anel no seu dedo e colocou sandálias nos seus pés para restaurar sua dignidade. Os pés estavam sujos, imundos e machucados da viagem, ele coloca sandálias novas ali. Isso representa o que Deus quer fazer conosco. Deus quer restaurar os lugares ou a forma com que pisamos nos lugares. Então, em nome de Jesus, seja restaurado, que todas as janelas da alma sejam purificadas, restauradas na sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Hoje nós falamos sobre janelas da alma. Então falamos de 6. Cuidado com essa janela da alma. Cuidado com o que você vê, com o que você cheira, com o que você fala, com o que você ouve, onde você toca, onde você pisa os seus pés. Tenha zelo e cuidado com as coisas de Deus. Se você ter esse cuidado, tudo aquilo que você recebeu nesse encontro não vai se perder. Agora, muitos vêm do encontro e nessa hora, após o encontro, ao invés de cuidar com as janelas da alma, acaba desprezando. E aí, de repente, passado alguns dias, essa pessoa acaba se perdendo. Por quê? Porque não criou raiz, porque as janelas da sua alma estavam contaminadas. Guarde o seu coração. E para guardar o seu coração, feche as janelas da sua alma para as coisas do mundo e para as coisas do pecado. Deus abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.